I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galerinha do 8º ano, eu sou o professor Max Emiliano e na nossa aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre complemento nominal. O que vem a ser esse complemento nominal, como é que nós podemos localizar em estruturas frásicas. O nosso tema da nossa aula de hoje é identificar corretamente esse termo, certo? Em outras aulas nós já vimos um pouquinho de adjunta adnominal e adjunta adverbial. Chegou a vez de falarmos um pouco do complemento nominal. Tá preparado? Então siga aqui na nossa aula. Sobre o complemento nominal, é preciso dizer que ele é o termo da oração que completa o sentido de um nome, seja ele um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. E ele sempre vem precedido de preposição, sempre vem acompanhado por preposição, ok? Nós vimos nas nossas aulas passadas que alguns verbos eles transitam. O que é transitar? Eles exigem um complemento, né? Então, alguns nomes também exigem esse complemento, e esse complemento ele vai ser precedido de preposição. Esse complemento a gente chama de complemento nominal. O núcleo do complemento nominal é normalmente representado por uma forma nominal, ou seja, um substantivo ou expressão com valor de substantivo, certo? E esse núcleo ele pode ser representado por alguns papéis além do substantivo, que é o que a gente vai ver agora, algumas classes gramaticais além do substantivo, perdão. Vamos ver aqui nessa estrutura frásica como é que a gente identifica esse complemento nominal, não é? João tem orgulho da família. Novamente, classificação canônica. João é o sujeito. Esse tem que vocês estão vendo aí na tela de vocês é um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que exige um complemento e esse complemento não vem precedido de preposição, do verbo. Veja bem, qual é o complemento do ter? É a palavra orgulho. O orgulho nós classificamos como objeto direto, certo? Porque ele é o complemento verbal do verbo ter. Da família, aí é o complemento nominal, né? Representado aí por um substantivo. Por que esse é um complemento nominal? Veja bem, imagine que alguém chegue para você e faça a seguinte pergunta, faça a seguinte afirmação: João tem orgulho. Imediatamente a sua pergunta seria: orgulho de quem? Orgulho de quê? Aí a resposta seria essa, da família. Então a palavra orgulho, ela exige ser complementada. Ela exige que se tenha alguma palavra que possa complementar essa palavrinha, esse substantivo. Então, dizemos que a palavra orgulho ela transita, né? E por quê? Porque ela vai exigir um complemento, e esse complemento é o da família. Vamos ver o nosso próximo exemplo. Um substantivo ou expressão substantivada, né? Tenho receio daquele maluco. Nessa oração, a gente observa que temos um sujeito oculto, né? Um sujeito desinencial. Aí ele não aparece, mas a gente consegue facilmente localizar. É a palavra eu. Tenho receio daquele maluco. Novamente, esse tenho, como foi falado no slide anterior, é um verbo transitivo direto. Ele exige um complemento que não precisa de preposição. E esse complemento é a palavra receio. Só que, novamente, você imaginando alguém falando tenho receio, imediatamente você vai dizer assim, de quê? Por quê? Porque essa palavra receio, ela exige um complemento, tá? E o complemento é daquele maluco. No caso, a palavra maluco aí é um adjetivo, mas ela foi substantivada e funciona como complemento nominal, ok? Também pode ser desempenhada por um pronome. Temos essa frase: ele permanecia longe de mim, onde ele é o sujeito. Permanecer aí, nós vimos nas aulas passadas sobre o predicativo do sujeito, é um verbo de ligação. E essa palavra longe é um predicativo do sujeito. Lembrando, o predicativo do sujeito é aquela palavra que está lá no predicado, mas ela tem uma ligação direta com o sujeito. Ela corresponde, ela namora o sujeito, né? E dá atributos, características a esse sujeito. De mim é o complemento nominal. Novamente, você pode pensar naquela pergunta. Ele permanecia longe. De quem? A palavra longe está exigindo um complemento, né? Esse advérbio está exigindo um complemento. E esse complemento é o de mim. E isso nós chamamos de complemento nominal. Por fim, também pode ser desempenhada por um numeral.
Então observem a seguinte frase. Foi ele o escritor dos 5 mais. Aqui nós temos uma inversão, né, da estrutura da frase, né, essa estrutura canônica de sujeito-predicado, onde o verbo ele aparece logo no início, né? Nós temos um hipérbato aí. Nós temos essa inversão que não atrapalha o sentido da frase, porém é curioso se observar que é possível fazer isso. Mas, novamente, a gente tem que observar a estrutura naquele olhar bem canônico mesmo. O sujeito é ele, não é foi, não é a primeira palavra que aparece que é o sujeito, e sim é aquele que exerce a ação verbal. Então, quem é que é esse escritor? É a palavrinha ele, né? É uma pessoa aí que está sendo substituída, seu nome, pelo pronome ele, que essa é uma das funções do pronome. Então, vamos fazer a análise sintática. Foi ele o escritor dos 5 mais. O ele, novamente, eu repito, é o sujeito, né? O foi é um verbo de ligação. O escritor é um predicativo do sujeito. Nós vimos lá em predicativo do sujeito que ele pode sim ser representado por um substantivo. E dos 5 mais é o complemento nominal. Por quê? Porque está completando o sentido da palavra escritor, tá bom? É preciso que a gente faça uma diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Na nossa última aula, nós vimos que alguns adjuntos adnominais eles são precedidos de preposição. E o complemento nominal também é precedido de preposição. Então, alguns alunos podem ter a dúvida. Mas esse termo, ele é complemento nominal ou eu devo classificá-lo como adjunto adnominal? Então, vamos tentar ver as duas regrinhas que existem para discriminar quem é um, quem é o outro. O complemento nominal, CN, né, pode completar o sentido de um substantivo abstrato, né, de um adjetivo e de um advérbio, enquanto o adjunto adnominal só caracteriza o substantivo. Então, vamos recapitular. O adjunto adnominal ele só vai se ligar ao substantivo. Quem complementa o sentido de um adjetivo e de um advérbio é o complemento nominal. Então, se estiver ligado a um adjetivo ou um advérbio, é certeza, é complemento nominal. Aí o exemplo que é dado é o seguinte: algumas universidades estão relacionadas com o nosso projeto, né? A palavra relacionadas ela está exigindo um complemento nominal. Aí, se você tivesse dúvida se realmente não era adjunto adnominal, é só observar que a palavra relacionadas é um adjetivo. Então, só pode se relacionar com um adjetivo um complemento nominal. Aí nós não temos um adjunto adnominal, nós temos uma palavra que completa o sentido de um nome, no caso, o adjetivo relacionadas, ok? Vamos à nossa segunda regrinha. O complemento nominal tem sentido passivo em relação ao nome que ele completa, enquanto o adjunto adnominal tem sentido ativo em relação ao substantivo que ele caracteriza. Então você tem que lembrar, adjunto adnominal tem sentido ativo, o complemento nominal ele tem um sentido passivo. Fica um pouco difícil, confuso você identificar, né? Mas vamos para o exemplo que fica bem fácil. O exemplo que eu trouxe. Houve reclamações dos médicos à Secretaria de Saúde. Dos médicos à Secretaria de Saúde. Nós temos um caso aí em que aparece tanto o adjunto adnominal, que é dos médicos, e a Secretaria de Saúde, que é o complemento nominal. Como é que eu vou diferenciá-los? Quem foi que fez a reclamação? Você vai se perguntar, quem foi o sujeito ativo que fez a reclamação? Dos médicos, né? Então, esses dois termos aí funcionam como adjunto adnominal, sentido ativo. Quem foi que recebeu, que acolheu essa reclamação? Aí você vai observar que é a Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde aí é o complemento nominal, certo? Enquanto uma completa o sentido de um outro termo, de uma palavra, de um substantivo, né? A outra, ela só caracteriza, só dá uma informação adicional, que é o adjunto adnominal. Então, com isso, você sabendo identificar um e outro, você não vai ter nenhuma confusão, nenhuma prova vai confundir você, tá bom? Eu espero ter sido claro, tá? Ter sido didático, porque a nossa aula hoje finaliza por aqui. Eu agradeço a todos que acompanharam essa aula e espero que você consiga responder à rotina sem nenhuma dificuldade. Muito obrigado e até mais!